E aí, agora vamos falar um pouquinho da formação dela, né, Ana Beatriz? Ana Beatriz, ela é formada em Direito e em Psicologia, ela é servidora pública, ela é psicóloga clínica, ela tem formação em Psicologia Transpessoal de base corporal, em Gestalt terapia, constelações familiares sistêmicas e também arte terapia. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite, Graziele. Boa noite para todo mundo que está aqui. Primeiro, eu queria pedir desculpas pela minha falta de familiaridade com esse aplicativo. É a primeira vez que eu estou usando para me reunir assim. E aí, na minha fantasia, eu imaginei que a gente fosse ficar vendo a carinha das pessoas, porque eu estou habituada a fazer encontros de grupos e tal no Zoom. E aí eu estou vendo só você, Graziele, e a Lilian. Vamos mudar aqui, deixa eu ver se tem como. Assim, melhora? Não, mesma coisa. Tá a mesma coisa? Acho que tem. Ah, não, algumas pessoas apareceram. Porque todo mundo cancelou a câmera, né? E aí ativa a foto do perfil. Sim. Isso. Entendeu? E é assim que vocês costumam se reunir mesmo, nesse modelo? É nesse modelo, professora. É que eu gosto de interagir. Ela liberou, ó. Estou vendo a Mirella. Mas está certo. Eu não libero, senão vocês vão sair Tá correndo. tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá. Bom, o tema é psicologia clínica, né? Quem me fez o convite foi um outro professor de vocês, que é o Fernando. Ele foi meu colega de graduação na psicologia. E ele tinha me convidado para a gente bater um papo, né, sobre a atuação do psicólogo. Por isso que eu estou até pedindo para ver vocês, porque eu acho que fica mais fluido quando a gente interage mais, né? Eu não conheço vocês, sei que vocês são alunos do primeiro, segundo e quarto período, é isso? Então está todo mundo no começo dessa caminhada, né? E eu tinha programado um bate-papo mesmo, aí eu queria saber o que vocês pensam sobre psicologia clínica. O que é isso? Quando fala psicologia clínica, o que vem à mente de vocês? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Tá todo mundo cansado, né? Essa hora. Mas não tem certo e errado assim, né? Tem o que vocês acreditam ser. Para isso a gente vai conversar. E essa coisa de certo e errado é complicada, principalmente na psicologia clínica. Excesso de julgamento, né? É importante vocês se colocarem a partir de um lugar de verdade para vocês, né? Aí já começando a falar um pouquinho, então, já que vocês estão tímidos ainda, o que acontece, né, com a psicologia clínica? A primeira coisa que me vem em mente quando eu falo de psicologia clínica é o encontro, né? É um encontro de você com alguém, ou com alguns alguéms, quando você trabalha com grupo. E para encontrar alguém, a gente precisa saber da gente primeiro, né? O primeiro outro que a gente conecta sou eu mesmo. E assim se dá a relação na psicologia clínica. Bom, eu vou falar um pouquinho do meu trajeto, que talvez inspire vocês a fazerem algumas perguntas e tal, porque aí é mais gostoso quando a gente conversa do que quando a gente só fala. Até pela minha prática na clínica, é uma prática de troca, não só nem só de doação, nem só de receber, né? Troca. Bom,
eu escolhi a psicologia, ou melhor, a psicologia me escolheu há muitos anos atrás, eu era jovenzinha, e por forças da vida, eu não fiz psicologia como primeiro curso. Eu cheguei a passar no vestibular, não fiz direito, fiz outro caminho no direito, e fui fazer psicologia mais velha. E sempre querendo lidar com pessoas, porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de gente. E quando a gente termina a faculdade, né, quando a gente começa com a cabeça a mil, a gente se empolga com um monte de conteúdo, quer conhecer tudo, a gente se encanta com tudo, né, porque o ser humano é lindo e rico, né, então a gente vai vendo uma abordagem, outra abordagem, e vai ficando encantado com tudo, e constrói um monte de sonhos na cabeça da gente. Quando a gente sai da faculdade, a gente pensa assim, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não sei como é que é a grade curricular de vocês, não sei como é que é o estágio aí, né? Como é que é a preparação para essa saída. Mas, em geral, mesmo que tenha uma boa preparação dentro da escola, quando a gente vai para o mundo é outra conversa, né? De todo jeito. A gente não tem mais aquele amparo da instituição e a gente tem que resolver alguma coisa. E aí, dentre os muitos caminhos que a psicologia oferece, eu escolhi a clínica, que era o que sempre me chamava mais. E quando você escolhe a clínica, você pensa assim, beleza, o que eu vou fazer com isso, né? Você aluga uma salinha, senta lá e espera as pessoas. E é assim. E a gente espera as pessoas. E como é que as pessoas descobrem que a gente é psicólogo e que a gente tem algo a oferecer? Vocês têm ideia de como que é esse caminho na clínica? Que essa é uma parte da clínica, né? É o início dela. Bom, pelo que eu tenho conhecimento, assim, entre pessoas e a sociedade, amigos, é só quando a pessoa realmente está num estado de desespero, né? Um nível de desespero, com algum problema onde ela não consegue se relacionar com alguém, ou ela não está bem na escola, o filho, né? Filho com pai, alguma coisa nesse sentido. Parece que para procurar um psicólogo é porque eu estou doente, né? Emocionalmente, mentalmente, aí eu vou nesse psicólogo. Isso mesmo, Flávia, mas como é que essa pessoa que está se sentindo doente, emocionalmente doente, que é um psicólogo, como é que ela sabe que você é uma psicóloga que tem um serviço para oferecer para ela? Bom, aí vai a divulgação, eu acredito que é um trabalho que é feito desde o início, onde a comunidade vai te conhecendo, você vai criando relacionamentos, né, contatos e indicações, enfim, eu acredito que seja assim, né? Palestras, né? Isso. A Maíra também falou a mesma coisa, né? Por meio de influências e contatos, assim como divulgação. Então, né? No meu caminho foi assim. Eu escolhi fazer uma especialização que me oportunizasse também começar a atender na clínica social. Porque eu não gosto muito de palestra. Eu estou aqui conversando com vocês, porque é uma conversa, né? Não tenho muito contato para falar, não, eu conheço uma rede bacana de médicos ou, sei lá, de clínicas que possam me indicar pacientes, não era o meu caso, então eu escolhi o caminho da psicologia social, vinculada a uma instituição de ensino. Então eu fui fazer uma pós-graduação em Gestalt terapia, que lá no Instituto já era Gestalt, já foi meu caminho desde a graduação, meu estágio foi em Gestalt, eu já me identificava com a abordagem, e aí, quando eu me formei, eu percebi que ia ser um caminho legal ir para pós-graduação e ter a oportunidade de começar a trabalhar, porque eu acho que, na minha experiência, é por aí mesmo, as pessoas, você vai fazendo sua clientela a partir de pessoas que vão te indicando. Para as pessoas te indicarem para alguém, elas precisam te conhecer. Para te conhecer, você precisa estar no mercado, de alguma maneira, né? Então,
começando a falar da psicologia clínica pela prática dela, né? Pela instrumentalização, que nem sempre na graduação a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso. A gente conversa sobre as teorias, sobre as abordagens, né? Sobre os caminhos a seguir, mas na prática mesmo, às vezes, a gente ainda vai com algumas fantasias, né? Que não condizem muitas vezes com a realidade. Enfim, e aí meu caminho inicial foi esse, primeiro, né? Aí eu comecei a atender na própria clínica do Instituto, e assim eu fui construindo alguma coisa até me estabelecer um pouco melhor. Eu queria fazer um experimento com vocês, já que vocês estão caladinhos. Vocês já escolheram que caminho vocês vão seguir? Vocês estão bem no comecinho, né? Pode conversar pelo chat, né, gente? Quem aí tem a pretensão de atuar na clínica? Alguns colegas eu sei que já escolheram, professora. Vamos ver se eles vão se manifestar. Boa noite, professora. Boa noite, Maria Geralda. Você colocou aqui no chat, né? Coloquei. Então, eu tenho interesse em atuar na clínica, mas ainda não sei qual é a abordagem. Igual você falou mesmo, eu estou ainda no processo de conhecimento, né? Estamos Você está aí em qual período? percebendo. Eu estou no quarto período. Eu sou da primeira turma aí, junto com a Flávia, eu estudo e umas, né? Então já está quase no meio, né? Quarto período. E já está quase no meio. Então, assim, mas para nós a gente tem muita curiosidade nisso. Qual que é a área que vai me fisgar? Qual que é a abordagem que vai mexer comigo? Então, achei muito interessante seu depoimento. Coloca aí em suspenso que a gente volta para essa coisa da abordagem daqui a pouco. Vou dar boa noite para o Lázaro, meu colega, servidor público no mesmo órgão que eu, não é isso? Também escolheu, diz que quer fazer clínica, né? É o caminho. Sim, descobri. Você está no mudo, Lázaro. Já te vi aqui. Então, né? E quando a gente escolhe a psicologia clínica, né? Às vezes a gente tem uma certeza muito grande, às vezes a gente tem muita dúvida. Quais são as dúvidas de vocês em relação à clínica? Tanto para quem escolheu, quanto para quem não escolheu ainda, né? A Maria Geralda falou que uma dúvida é com relação à abordagem, qual abordagem seguir, né? Qual seria uma outra dúvida? Oi, Fernando. Não, deixa eu fazer outra pergunta mais fácil para vocês responderem. Por que vocês escolheram a psicologia como caminho? O que chama vocês para a psicologia? Professora, eu vou participando até meus colegas participarem, tá? De novo. Tá ótimo, não tem problema não. Na verdade, eu estou pensando aqui, eu acho que no final deve estar todo mundo participando para dentro, né? Talvez vocês não estejam externando as respostas, mas tomara que vocês estejam pelo menos refletindo sobre o que eu estou perguntando, né? Diga, Flávia.
O meu interesse pela psicologia, claro, eu não sabia que existia psicologia, mas desde criança eu sempre tive interesse em observar os seres humanos, as pessoas, os comportamentos, mediante algumas situações, né? E depois que eu fui crescendo, descobri que existia um curso. Então, eu acho muito interessante a diversidade humana, a possibilidade de nós sermos mutáveis, né, a todo momento, durante toda a nossa vida, nossa trajetória de vida, e todos esses seres humanos nesse planeta que já viveram, que vivem, vão viver, e nenhum deles vai ser igual um ao outro. É essa diversidade, é um universo, né? Cada ser humano é um universo dentro de outros. Então, é isso. Tá certo. O Lázaro falou que escolheu por questões pessoais. A Maíra, que sempre achou saúde mental importante, mas desvalorizada, então se sentiu chamada para atuar nessa área. A Maria Geralda disse que a questão do comportamento, o comportamento a atrai. Luana escolheu por ser formada em RH como forma de aprofundar na área. A Maria Geralda está falando, complementando, né, a questão das emoções, da subjetividade. Então, né, por que eu dei uma voltadinha para perguntar isso, né? Porque essas coisas que mobilizam a gente são o que vão ajudar a gente a escolher nosso caminho. Quanto mais clareza a gente tem do que está movimentando a gente na vida, mais clareza a gente tem das escolhas que a gente quer fazer. Quanto mais a gente amplia a nossa consciência a respeito dos motivos que embasam nossas escolhas, mais a gente tem condição de escolher melhor. Então, assim, se eu estou na psicologia porque eu acredito que o ser humano, como foi dito aqui, né? Que eu acredito que o ser humano é um ser de infinitas possibilidades e que a todo momento ele pode lidar com as situações da vida e ser melhor, se reconstruir ou ressignificar suas experiências e viver melhor e mais leve, eu vou para a clínica e eu sei que abordagem eu quero. Que eu sei que eu vou me afinar com uma abordagem que pense, que pregue mais ou menos a mesma coisa. Porque os filósofos, os teóricos, eles falaram muito mais bonito do que a gente, mas eles também falaram a partir de crenças pessoais. Então eu preciso checar as minhas crenças pessoais, né? Para eu saber com quais outras eu vou me afinar e escolher uma abordagem. Por isso que eu tinha falado que a gente ia voltar nessa coisa da abordagem, né? Que eu falei, segura um pouquinho que a gente já volta aí. Que tem a ver com essas escolhas que a gente vai fazendo, né? E a clínica é isso, a gente escolhe a partir do nosso interior. Então, a gente precisa olhar para nós primeiro, a gente precisa ampliar nossa consciência a respeito de nós mesmos primeiro, dos nossos objetivos, do serviço que a gente quer entregar, para fazer nossas escolhas e estar com alguém, né? Como eu falei no começo, a atuação do psicólogo na clínica é uma caminhada junto com alguém que nos procura, que, em geral, como foi dito, agora eu não lembro mais quem falou no começo, né, que a pessoa procura, acho que foi a Flávia mesmo, que a pessoa procura o psicólogo quando ela está num momento de desespero, quando ela está num momento de angústia, que ela está com algum problema, ela vai procurar uma ajuda, né? E é isso mesmo, o nosso serviço é um serviço considerado de ajuda. E a gente ajuda não a partir da minha perspectiva, né? Toda a minha base de trabalho é fenomenológica, né? Baseada na fenomenologia, tanto a Gestalt quanto a constelação sistêmica, até na corporal eu trabalho com essa base. Então, eu acredito que o nosso trabalho não é de dar conselho, não é de orientar, entre aspas, né? Não é de direcionar, não é de modificar a pessoa, não é de moldar a pessoa. Nosso trabalho é mais profundo. É um trabalho de estar ao lado dessa pessoa e lançando luz para que ela possa olhar para ela mesma e, olhando para ela, acessar o potencial que ela tem de ser cada vez melhor, de lidar cada vez melhor com as situações da vida que são apresentadas. Para mim, essa é a atuação do psicólogo na clínica, né?
bem, resumindo bastante e falando de um jeito bem acessível. Mas como é que eu vou ajudar alguém a pôr luz no problema que ele está vivendo? Olhando para mim, né? Me conhecendo, aprendendo a escutar, aprendendo a trocar, sendo curioso a respeito do que a pessoa está vivenciando naquele momento, para poder ir ajudando a explorar as possibilidades que podem existir, né? E como eu falei no começo, vou falar de novo, né? Olhando para si mesmo, porque como é que eu vou lidar com a dor do outro se eu não sei lidar com as minhas dores, ou se eu não quero lidar com as minhas dores? Então, uma coisa muito importante do trabalho do psicólogo clínico é o próprio trabalho pessoal. Eu não sei se vocês todos fazem terapia, ou se isso é uma exigência do curso, eu não sei como é que é a estrutura de vocês, mas eu vejo isso como fundamental no trabalho do psicólogo, em qualquer área que ele for trabalhar, mas principalmente na clínica. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, né? A gente recebe os clientes de encomenda, assim. Os clientes chegam para a gente, é uma coisa tão interessante, eles tocam nas nossas feridas. Por que isso acontece? É mistério, é mágica, que é? Não, é só porque somos todos humanos. Então, as questões que o outro traz são as nossas questões. É lógico que cada um tem um destino, é lógico que cada um vai ter uma vivência, cada um tem sua experiência, mas somos todos humanos. Então, em geral, a gente recebe os clientes que vão trabalhar com a gente e vão mexer em questões nossas também. Então, se eu não tiver um autossuporte, se eu não tiver uma capacidade de lidar com as minhas questões, a chance de eu não ter condição de fazer um trabalho legal com essa pessoa é muito grande, né? E embolotar as minhas coisas com as coisas do outro, e fazer julgamentos, ou querer resolver coisa no lugar do outro, e atropelar um processo que é individual. Essa é outra característica da atuação do psicólogo clínico, né? Saber que ele não salva ninguém, né? O processo terapêutico é de cada um. Então, a pessoa que te procura, ela caminha no caminho dela. Você está só ao lado com a lanterninha, né? Falando, ó, acho que ali, né, aqui, ó, vou pôr luz aqui para você enxergar melhor. E a pessoa vai fazer o próprio caminho. E, às vezes, a gente, no ímpeto de ajudar, no ímpeto de fazer o melhor, a gente acaba confundindo as bolas e achando que a gente vai salvar alguém, né? E aí tem toda uma questão de ego envolvida. A gente precisa trabalhar, precisa olhar, né? O que a gente traz com a gente, carrega lá para a nossa atuação profissional. Para poder prestar um trabalho legal, né? E aí, pessoas? Eu perguntei e continuei falando. Vocês fazem terapia? Quantos de vocês fazem terapia? Então, eu faço. Tá me ouvindo? Maria Geralda faz? Maria Geralda, estou ouvindo. Sim, e sempre quando os professores falam da importância de vocês, que são psicólogos, nós que estamos fazendo psicologia, vem uma dúvida na minha cabeça que eu quero partilhar com você. Uma questão mesmo de curiosidade. Quando vocês, por exemplo, você atende os seus clientes, quando você vai para a sua terapia, você leva questões que você enfrenta lá no consultório? Como que isso acontece, assim, quando você está com a sua terapeuta? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Boa mesmo, vai me dar a oportunidade de falar outras coisas. Então, pode ser que sim. Pode ser que um paciente traga um conteúdo que me mobilize tanto que eu vá na terapia trabalhar o meu conteúdo a partir do que eu vivi na experiência da relação terapêutica lá com o meu paciente. E tem uma outra coisinha que chama supervisão, que a gente faz também. Eu fiz supervisão na graduação, né? Quando a gente faz o estágio, vocês vão fazer também, muito provavelmente, ou já estão fazendo, não sei como é que é a grade de vocês.
E quando eu fiz a pós, eu também fiz supervisão. E, eventualmente, eu posso, qualquer momento que eu quiser, hoje, contactar um profissional que eu queira, que eu tenha confiança, que seja da mesma abordagem que eu, e marcar uma sessão de supervisão. Para quê? Para ir trabalhar os casos que estão pegando comigo. Como eu gosto dessas abordagens todas que são mais humanistas, né, que vão para esse lado, eu tive a sorte de ter supervisoras, tanto a do estágio da especialização quanto a da vida. As supervisoras com quem eu trabalho, todas trabalham numa linha de que o processo de supervisão também leva em consideração os meus conteúdos como profissional que estão envolvidos naquela situação. Eu não faço supervisões só técnicas, né? Assim, tá, então nesse caso aqui a gente vai por tal caminho. Não. É o que está acontecendo, que isso esbarrou onde? Em linhas gerais, né? E aí a gente vai trabalhar nesse caminho. Mas é possível, sim, acontecer de eu levar conteúdos do trabalho, né, das sessões terapêuticas para serem vistos nas minhas sessões de terapia. É muito rico, né? A gente não é psicólogo o tempo todo, né? A gente é gente o tempo todo. E a gente serve à sociedade como psicólogos. E sendo gente, né, a gente troca o tempo todo. Aliás, até eu acho que é impossível a gente ter uma boa atuação clínica se a gente não se abre para essa troca, né? Não baixa a guarda, não se expõe, não está presente mesmo ali na relação terapêutica, né? A relação terapêutica é um encontro que necessita de muita presença, né? E essa presença é assim, um ouvido atento e um coração amoroso, né? Para receber o outro. Se a gente fica na dureza do nosso isolamento, não, aqui é tal caso, então a resposta está no livro tal, eu sei, eu vou aplicar assim. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Quando a gente está com uma pessoa, a gente está numa relação. E a fenomenologia vem muito dando esse suporte, né? Quando eu estou numa relação, eu vou influenciar o outro, mas o outro também vai me influenciar. Não é porque eu sou o psicólogo, né, o psicoterapeuta naquela relação, e eu naquele contexto eu estou prestando um serviço, então eu tenho algumas ferramentas para viabilizar isso. Não é por isso que eu não vou ser influenciado ou ser tocado pelo que o outro está trazendo, né? Claro que eu vou. Na Gestalt terapia a gente fala da suspensão fenomenológica, né, o EPOQ, que a gente faz para atender, que é quando a gente está na relação ouvindo as pessoas, né, aquela pessoa que está trazendo seu conteúdo, a gente põe de lado um pouquinho nossas crenças, nossa história, nossa forma de ver o mundo, para entrar no mundo da outra pessoa. Mas a gente faz isso num sentido de estar mais disponível e não julgar, não pré-julgar o que está vindo. Mas enquanto ser humano, a troca é o tempo todo, né? É lógico que aquela pessoa vai mexer comigo e eu vou mexer com ela. E, aliás, é só assim que a terapia funciona, né? É na relação que eu estabeleço com o meu paciente, com o meu cliente, que eu consigo caminhar com ele nesse processo terapêutico, né? Se eu não consigo me relacionar, se eu não troco nada, se eu estou dura aqui, fechadinha, eu não caminho no processo terapêutico. Que é na relação terapêutica que o paciente, o cliente se descobre, amplia a consciência dele mesmo, né? E então é por aí. Beatriz, Ana Beatriz, e quando esse entre não acontece, né, entre o psicoterapeuta e o cliente, quando essa relação entre, ela não se dá. Como assim? É boa, essa eu vou pegar um termo analítico, né, para explicar o que eu estou querendo dizer. A questão
questão da transferência e da contratransferência, né? Num sentido psicanalítico, e trazer para Gestalt esse entre essas duas pessoas, né? Essas duas gente. Tem como não acontecer que precisa ali nesse cenário, nesse set, né? Tem como não acontecer um entre? Não, você tem experiência de vida, você já viveu, você tem amigo, não sei se você tem um companheiro, uma companheira, não sei, você se relaciona. Você encontra pessoas na sua vida o tempo todo. Quando foi que você experimentou essa possibilidade de não haver um entre? Eu tive alguns momentos pessoais que não houve esse entre. Não houve esse entre ou não houve... Ou nós negamos esse entre, né? Ou não quisemos esse entre. Isso. Onde que eu quero chegar com isso? Esse entre é a relação em si. Então, a partir do momento que você está se relacionando com alguém, a relação existe. Ponto. A partir do momento que eu tenho um paciente na minha frente, eu estou atendendo, eu estou em relação com ele. Isso é o quê? Aí o pulo do gato é como? Como esse entre se estabelece? Tem uma barreira nesse entre? Que barreira é essa? Por exemplo, quando você traz aí, que você puxou na memória, eu tive algumas experiências que não aconteceu. Eu acho que aconteceu. E aí, quando você fala, deve ter acontecido e nós não quisemos. Sim, não quiseram porque talvez tinha algum entrave ali no meio que estava deixando vocês desconfortáveis, ou simplesmente porque você olhou e falou, não, essa pessoa aqui não combina comigo, ou ela pensa de um jeito muito diferente, eu não vou, aqui não vai fluir, então eu vou sair. Mas algo aconteceu ali, já aconteceu. Você pode até se movimentar e virar as costas para aquela pessoa, mas a partir do momento que você se relaciona, algo acontece ali. Essa é a experiência. E isso acontece também no consultório, né? Quando você fala assim, e se não fluir? E se não acontecer? Acontece. E às vezes acontece da gente receber um paciente que fala coisas, que traz conteúdos, que a gente fica com muita raiva. Muita raiva. Aí a gente fala, não tem o entre? Claro que tem o entre. Tem um entre riquíssimo. Muito rico. Muito rico. Esse é o paciente que vai te mobilizar a se desenvolver, a olhar para si mesmo, a buscar suas questões. O que tem nessa pessoa que te irrita? Sim. O que acontece nesta relação que não está fluindo? Por exemplo, uma coisa que acontece também, que é comum falar, a terapia do fulano não está fluindo. O que acontece na terapia que não está fluindo? O que tem ali naquela relação que não está indo? Né? Como eu estou contribuindo para que aquilo não fique emperrado, né? Mas o entre está lá. O entre é o local do processo terapêutico. Essa relação é o processo terapêutico. É um pouquinho diferente da psicanálise, né? Que na Gestalt a gente não trabalha com essa coisa da transferência, da contratransferência nos moldes propostos pelo Freud lá, né? Mas a gente trabalha com a relação e com tudo o que acontece na relação, que inclusive pode ser pontuado para o paciente. Se eu tenho uma dificuldade de compreensão, por exemplo, já aconteceu, a pessoa fala, eu não entendo nada que a pessoa está falando. A gente não precisa fazer cara de inteligente e prosseguir a sessão, né? Tipo assim, nossa, entendi tudo, fico calada, deixa ele falando. Não, isso é da relação. Eu estou incomodada, a pessoa está falando um monte de coisa que não está fazendo sentido de jeito nenhum. Respira, para, você falou um monte de coisa aí, eu não entendi nada do que você falou. É comum na sua vida você se expressar e não ser compreendido? Por exemplo, que faz parte do processo terapêutico, né? Por que faz parte? Porque a pessoa dentro do consultório é a mesma pessoa fora do consultório. Então, muito provavelmente, o que ela
a forma como ela vai se relacionar com você ali é a forma como ela se relaciona na vida. Então, se você não tem a sensibilidade para captar isso que acontece no entre e trabalhar com esse material, você não facilita para a outra pessoa ampliar a consciência a respeito dela mesma, né? Perfeito. Certo? Certo. Ana, eu tenho outra pergunta. Diga. Então, nesse processo, por exemplo, você com a sua terapeuta, né? Como que você fez essa escolha de ser a sua terapeuta? Como que gerou esse vínculo? Ela te acompanha desde a faculdade, por exemplo, e avançou? E outra coisa, quantos anos, por exemplo, a gente pode ter a vida toda que você vê como uma tutora na sua vida? Tem esse vínculo também? Eu acho que tudo é possível. Maria Geralda, né? Como é que as pessoas te chamam? De Maria Geralda ou Geralda? Maria, adoro. Maria? Maria. Ah, é bonito mesmo. Então tá bom. Então, Maria, tudo é possível. No meu caso, eu me considero muito privilegiada, porque eu tive pouquíssimos terapeutas, assim. Eu tive uma experiência muito lá, quando eu era bem novinha, antes até de fazer a faculdade e tal, com uma psicóloga com quem eu não me identifiquei de jeito nenhum. E aí a terapia não fluiu, porque o nosso entre era muito cheio de coisas que eu nem sei o que eram. E depois eu fui para uma terapeuta por indicação, eu não conhecia a pessoa, e na verdade é quem eu considero minha terapeuta até hoje. E isso tem pelo menos uns 20 anos. Nosso processo é assim, eu fiz um tempo, aí teve um momento da minha vida que eu achei que eu precisava fazer terapia com um homem, aí eu mudei de terapeuta, nós conversamos sobre isso e era isso mesmo, ela também concordou comigo, ia ser bom para mim. Eu mudei de terapeuta, fiz terapia um período com um homem, depois eu voltei para ela, e aí a nossa vida é assim, entre idas e vindas. Eu faço um tempo, aí de vez em quando eu canso, aí eu paro um pouco, vou fazer outras coisas, aí depois eu volto para o processo terapêutico com ela, e assim nós vamos. Tive um período também, quando eu estava na pós-graduação da Gestalt, que essa terapeuta que eu estou falando não é da Gestalt, ela é transpessoal, de base corporal. Quando eu estava fazendo a pós, eu precisei fazer terapia, me submeter à terapia dentro da abordagem da Gestalt, né? Lógico, faz todo sentido, porque se eu estava querendo ser uma Gestalt terapeuta, era lógico que eu me experimentasse, né? Como ser paciente de um Gestalt terapeuta. Também fui muito feliz, né? Fiquei quase 2 anos com a mesma terapeuta, né? No período quase que todo da pós. E foi muito bom também, muito bacana. E depois eu voltei para outra, para essa minha. E assim a gente segue. Eu costumo dizer que a gente pode fazer terapia sempre que a gente achar que a gente pode melhorar alguma coisa. Não precisa ser um processo infinito, né? Que vai durar 250 milhões de anos e só o terapeuta que vai te dar alta para seguir na vida, né? Não é assim que eu trabalho, não é nisso que eu acredito. Eu acho que a terapia pode ser muito curta e te resolver um problema pontual. Já aconteceu, deu ter paciente assim, que chegou para resolver uma questão e em 5 sessões ela tinha resolvido o que ela queria resolver. E não tinha mais energia para continuar a terapia, porque ela não queria mais mexer em nenhum outro conteúdo, ela queria só aquele conteúdo mesmo que ela levou. A gente trabalhou isso para fechar o ciclo, né? Foi muito lindo, porque foi um processo muito bacana e tá tudo certo. Como pode ter gente que fica em terapia muito tempo seguido, como aconteceu até comigo em outras épocas, né? Muito tempo seguido, e às vezes trabalhando a mesma questão, indo e vindo e tal, depende do movimento da própria pessoa. Então, não tem regra para isso, né?
A única coisa que eu acho que a gente precisa, de fato, prestar atenção é no nosso próprio desenvolvimento pessoal. Terapia é um forte recurso, né? Até porque vocês estão estudando para virarem psicoterapeutas, né? Então, é uma indicação muito boa para isso, né? Mas tem muitas outras ferramentas, né? Que você pode utilizar para se conhecer e ampliar a sua consciência. Sozinho é mais difícil quando você não tem prática, mas depois de alguns anos de terapia, você já vai aprendendo, né? Assim, a lidar com você. E você já vai se fazendo as perguntas, né? Para aprofundar os conteúdos, para entender o que está acontecendo, né? Tem uma... em geral, quando a gente fica com muita raiva de alguém, né? Ou de alguma situação, você respira, deixa aquela emoção acalmar, e aí você fala assim, beleza, o que aconteceu que eu fiquei com tanta raiva, né? O que tem em mim, né? Sempre olhando para si, né? O que tem em mim que pegou isso aqui? O que tem em mim que eu estou atraindo sempre para minha vida determinadas situações similares? O que eu estou fazendo para contribuir para que meus relacionamentos sempre sejam da maneira X e Y? Às vezes a gente não consegue achar essas respostas sozinho, né? Então a gente precisa da ajuda do profissional. Esses aí, nós, né? Vocês em breve estarão incluídos na categoria, oficialmente. Mas muitas vezes a gente pode fazer um exercício de autopercepção, né? E enxergar coisas a nosso próprio respeito. Isso eu acho que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente escolhe esse caminho, né? Da psicologia clínica. Porque senão é como se a gente estivesse sendo meio fake, né, com o outro. Tipo assim, eu tô aqui porque eu tô trabalhando suas questões íntimas, mas as minhas mesmo eu não quero trabalhar, não. É estranho, né, você pensar assim, né? Isso a Gestalt trouxe muito para mim também, né? Essa busca da sua verdade pessoal. Que é só nesse lugar de verdade íntima, de verdade pessoal, é só a partir desse lugar que eu consigo, de fato, ajudar o outro, que eu consigo, de fato, estar com o outro. Né? Senão, o que eu estou fazendo não faz muito sentido. Né? Eu estou falando sobre, mas eu não estou vivendo, eu não estou sentindo. E aí não convence ninguém, né? Aí o cliente vem e vai embora, e aí não vem cliente, e aí a gente não sabe o que está acontecendo, né? Aí é porque a gente não está se trabalhando, né? Não está olhando para as nossas questões. E aí a gente não está convencendo no nosso trabalho. Nossa, não, mas eu estudo demais, eu leio demais, eu sei tudo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é saber sobre, outra coisa é viver o que você sabe. E na clínica, a gente está vivendo o que a gente sabe o tempo todo. Porque, senão, não faz sentido para o outro. A gente tem uma sabedoria interna, né? A Gestalt fala de autorregulação organísmica, que é um mecanismo da gente se ajustar nas situações conforme a gente vai vivendo, né? Isso vem de uma sabedoria interna. E essa sabedoria interna que a gente tem, todo mundo tem, né? Então, se o cliente que chega para a gente percebe através disso que a gente não está falando de um lugar de verdade, ele não fica, né? Ele não fica. Porque daí ele prefere ir conversar com um amigo dele no boteco, né? Que ele paga menos, se diverte mais, né? Estressa menos, e aí dá tudo certo. Então, acho, frisando bem essa tecla, porque eu acho isso muito importante. O nosso trabalho pessoal, enquanto pessoas que estamos a serviço do outro como terapeutas. Senão, a gente não presta um bom serviço. Ana? Oi? Oi? Eu tenho uma dúvida. Diga, Mirella. Mirella, né? Isso.
E qual é o momento? É só quando não há uma transferência? Qual é o momento que você chega no limite e fala, vou ter que te encaminhar para outro terapeuta? Ou, essa questão assim, quais são os momentos? É só quando não há essa transferência, essa relação, quando há esse entrave? Ou, assim, Então, eu não trabalho com esse conceito de transferência. Não, eu só usei para contextualizar, assim, só Não, essa tá tudo relação que certo. estava Só estou conversando com a pegando o gente. gancho do que você está falando para dar sequência aqui. Então, né? Quando é que eu preciso reconhecer que eu não estou dando conta? Quando? Boa pergunta. Quando não está Na fluindo a relação relação, terapêutica é como na vida. Você é uma pessoa que reconhece quando você dá conta ou não dá conta das situações, ou você se cobra muito? me cobra muito. Isso. Sua pergunta já me disse isso, né? Porque se você está preocupada com um eventual momento de que algum paciente seu esteja num processo com você e você não esteja dando conta a ponto de precisar encaminhar para outra pessoa, já está me dizendo que você é muito preocupada com o seu desempenho, né? Com o seu desempenho mesmo, né? Com a sua eficiência. Uma das coisas que eu aprendi com a Gestalt também é a relaxar em relação a isso. Eu, particularmente, nunca vivi essa experiência de precisar encaminhar um paciente para alguém porque eu não estava dando conta da pessoa. Não vivi essa experiência ainda. Não sei se vou viver algum dia. Mas eu penso que esse momento é um momento no qual você não está olhando para você. Porque se você estiver olhando para você o tempo todo, se você estivesse cuidando de você o tempo todo, trabalhando seus conteúdos o tempo todo, você vai saber, né, se você dá conta daquilo ou não. Não tem uma regra, não tem igual bula de remédio, né? Assim, você pode se prevenir, vamos dizer assim, entre aspas. Se você acha que é muito trabalhar com adicto, você não vai se oferecer para fazer um serviço numa clínica de internação, por exemplo. Porque você não quer trabalhar com esse público porque você acha que são conteúdos muito pesados, você não vai saber lidar com isso. Por exemplo, você pode fazer escolhas, né? A partir do conhecimento que você tem de você mesma, você pode fazer escolhas para se preservar. Que a gente também não é obrigado a dar conta de tudo, né? A gente não veio aqui com uma lista de coisas, ó, já que você é psicóloga, você se vira com qualquer tema, porque você estudou e pronto, não é assim, né? A gente escolhe. E tem uma coisa engraçada também, que tem um fluxo na vida. A gente escolhe, mas a vida também escolhe algumas coisas e vai trazendo para a gente. Em geral, o que vem para a gente é o que tem que vir mesmo. É o que está na hora de vir. Quando a gente não está muito preparado, não vem aqueles casos escabrosos. Quando a gente tem uma abertura maior para determinadas situações, porque, por exemplo, cada vez mais eu sinto que o meu chamado é para trabalhar com questões do universo do feminino. Eu tenho pacientes homens também, mas eu percebo cada vez mais que eu vou me aprofundando, os temas me interessam, eu fico à vontade com aquelas pessoas, então eu vou caminhando nessa direção e as coisas vão vindo para mim também nessa direção. Então, eu tenho grupo com mulheres, né? A maior parte dos pacientes que me procuram são mulheres, e as coisas vão acontecendo assim. É legal a gente manter uma postura sempre aberta, sabe? Eu acho que isso também é uma característica legal para um psicólogo clínico. Aberta no sentido assim, beleza, o que vier eu vou olhar primeiro. Bem fenomenológico, assim, deixa eu ver primeiro. Depois de eu ver, antes de eu me armar, eu vou respirar e vou sentir. O que eu faço com isso, né? É nesse lugar aqui que eu vou?
ou isso está me assustando demais a ponto de eu precisar ir lá no meu trabalho pessoal? Não, ó, eu recebi uma pessoa, me assustou demais. Então, eu vou trabalhar lá. É legal a gente ser aberto, né? E é legal a gente ter uma cultura geral, né? Para lidar com todas as possibilidades que vêm para nós. Porque o ser humano é rico, né? É vasto, tem gente de todo jeito no mundo. Então, se eu me fecho numa caixinha também e falo, não, eu gosto de atender só mulher, eu quero trabalhar só desse jeito aqui, a gente vai fechando demais também, né? Porque cada um é um universo, e o universo é cheio de uns, de todos os tipos, né? Então, a gente tem que confiar também, né? O Ana. Oi. Tudo bom? Oi, você não é a Sofia, né? Eu imagino. Não, isso é minha filha que está com um login dela. Deixa eu tirar aqui e colocar o meu. Tranquilo. Só me fala seu nome. Então, eu sou seu colega de faculdade chamado Ricardo Poli, que eu te encontrei algumas vezes na padaria. Nossa, mas não tô te conhecendo de jeito nenhum, Ricardo. Lógico. Com esse headphone aí, e parece que você tinha mais cabelo. Não, isso acho que é uma ilusão de não, ótica. Fernando. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo certo. Se eu soubesse que era você aí, a gente tinha feito dobradinha aqui para conversar, né? Não, na verdade, eu estou aprendendo muito, ouvindo não só você, mas a pergunta do pessoal também. Estou achando interessantíssimo o nível das perguntas, né? Uhum. E assim, estou aqui segurando para poder não falar e acabei não conseguindo, né? Mas... Não, que bom. Eu gosto de interagir. Eu gosto de interagir. Então, e aí, assim, eu quis falar algo em relação à pergunta da Mirella, que eu achei muito importante, porque como a gente já tem uma caminhada relativamente já, vamos dizer assim, experiente na clínica, né? A pergunta da Mirella, na verdade, ela vai remeter a algo que você falou lá atrás, que é exatamente a questão do tripé de formação do psicólogo clínico, né? Que é exatamente a sua própria psicoterapia, e que é também o seu acompanhamento, a sua supervisão, né? E a sua capacidade teórica. Obviamente, esses três, né, Ana, na sua experiência, eu penso que também não vai ser diferente. Isso não te prepara prontamente para um exercício de clínica. A experiência na clínica é o que vai te ajudar a desenvolver mais essa capacidade. Mas esse tripé, viu, Mirella? É ele que vai te sustentar na clínica, né? Então, essa pergunta sua remete muito a isso que a Ana está trazendo, de extrema relevância para o exercício da clínica. Eu até falo que não somos nós que escolhemos a clínica, é a clínica que nos escolhe, né? Então, assim, se a gente não estiver preparado mesmo, né, Ana, a gente não consegue desenvolver o bom trabalho. E o preparo passa por aí, nisso que a Ana está falando. Viver, né? Enquanto você estava falando, Ricardo, eu estava pensando aqui, além de tudo isso, viver, né? Se expor à vida. Sem dúvida. Porque é na construção da gente enquanto pessoa que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreender o outro enquanto pessoa. Sem dúvida, verdade. E aí viver inclui isso aí que o Ricardo está falando, né? Ir e fazer, e ver o que você pode melhorar cada vez. Exatamente. E com esse foco de preocupação, viu? Eu estou vendo que você tem bastante pessoas aqui que estão no processo de formação, né? E colocar realmente esse tripé como foco, porque é isso que vai te sustentar dentro da clínica. Porque vai chegar um momento do seu atendimento que você vai se sentir impotente mesmo frente a uma situação, né? Você não vai saber muito o que fazer. E aí o que vai ser exigido de você que ocupa esse lugar de psicoterapeuta? É uma coisa que poucos psicoterapeutas, pelo menos assim, dos que eu conheço, conseguem oferecer na clínica, que é a capacidade de continência. Você não precisa absolutamente saber o que fazer ou dizer para o seu paciente o que ele precisa fazer. Você precisa apenas conter o que ele está trazendo.
essa continência por si mesma, ela já é extremamente importante nesse processo, inclusive vai ajudar na criação do vínculo, que é esse entre, né, que você traz, né, esse processo empático que precisa acontecer dentro desse entre, dessa relação, que é o que vai fazer realmente tanto o psicoterapeuta quanto o paciente estarem juntos nessa experiência aí de vida, né? Então, achei a pergunta muito pertinente, eu queria pontuar isso para essas pessoas que estão chegando agora, né? Se você, primeiro, não sei a Ana, né? Se você pensa em ficar rico com clínica, eu acho que você já pode tirar o cavalinho da chuva. Não sei a experiência. Engraçado, Ricardo. Eu acho que a gente precisa mudar esse conceito, sabia? A gente tem que parar de vibrar na escassez. Tem jeito de ficar rico com clínica, sim. Isso, mas não falo. Você não vai ficar rico no primeiro ano. Mas eu não falo só, obviamente, dessa riqueza financeira, né? Nós somos como remedinho mesmo de dor de cabeça. A gente tem que contestar com isso, né? A gente tem que se contentar com isso, na verdade. O seu paciente provavelmente vai te procurar sempre que ele tiver uma dorzinha de cabeça. Quando ele sarar, entre aspas, aí ele vai pôr você lá na prateleira. Então, assim, são coisas que a clínica mostra que, para quem está já inserida dentro dela, né, Ana? Então, né, Ricardo, eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso, porque um dos motivos pelos quais eu não fiz psicologia lá quando eu era mocinha foi o dinheiro. Eu fui fazer direito para fazer concurso, porque eu tinha que ganhar dinheiro. E hoje eu vejo o quanto isso me afastou do sonho que eu tinha. Sim, claro. E o quanto isso depende de 1 zilhão de coisas, sabe? Tem muito psicólogo que não ganha dinheiro mesmo, tem muito psicólogo que cobra pouco e que faz trabalho social e que trabalha demais da conta para dar conta, mas tem muito psicólogo que ganha dinheiro sim, que vive bem da psicologia. Isso não acontece no estalar de dedos, né? É como um passe de mágica. E o nosso trabalho, a gente tem uma limitação, porque nós somos nossa própria ferramenta, né? Nós somos nosso recurso de trabalho. Então, a gente não é diferente de um empresário que monta um negócio e aí vai crescendo, depois ele monta uma filial e tarará, tarará, e de repente ele está lá administrando um monte de coisa e tendo muitas pessoas fazendo por ele. Nosso negócio é diferente, né? Porque o nosso serviço vem através do nosso corpo. Então, tem uma limitação. Eu sozinha tenho uma limitação física de atendimento diário. Mesmo que eu trabalhe 200 mil horas, eu tenho uma limitação. Mas tem muitas maneiras muitas não, né? Mas tem algumas maneiras de contornar isso. Claro, sem dúvida. Por exemplo, você pode atender grupo, você pode fazer um trabalho diferenciado, você pode trabalhar com... quando você falou da dor de cabeça, Ricardo, eu lembrei muito da terapia breve. Eu gosto muito de trabalhar com questões pontuais. E o que eu vejo acontecer hoje é muito disso. Assim. Poucas pessoas têm essa disponibilidade de ir aprofundando num trabalho mais complexo, e as pessoas são assim mesmo, elas querem resolver um problema e vão embora. Sim. Só que tem 1 zilhão de pessoas no mundo. Nosso serviço está à disposição para todo mundo que quiser. Ainda mais nessa época, né? Isso, e que muitas pessoas venham buscando solucionar questões para se melhorar mesmo, né? Que a gente não limite nossa atuação a um pequeno número, né? Que a gente possa ampliar isso e ir espalhando como uma onda, né? Não quis dizer que ninguém vai passar, não quis dizer que todo mundo vai passar fome, não, viu, gente? Não é isso, não. Mas essa é uma questão importante, bom você ter trazido. Bom você ter trazido, porque eu vejo muito psicólogo que tem dificuldade com dinheiro, principalmente clínico. Não só dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldade de lidar com o dinheiro. Tem gente que tem dificuldade de cobrar. E isso não tem a ver com a carreira e não tem a ver com o mercado, tem a ver com questões internas. Tem a ver com a incapacidade da pessoa de lidar com essa troca de dar e receber.
Quando eu cobro pouquinho para o meu cliente ficar fiel e ficar vindo e me indicar para o outro e tal, e me elogiar bastante, o que eu quero? Eu quero que ele me enalteça, que ele ache que eu sou o máximo, eu quero ser boazinha para ele, e com isso eu ganho parte em dinheiro e parte em reconhecimento. E aí depois a pessoa fica chorando, não, mas eu queria ganhar mais dinheiro. Queria nada, acha bom ter a fama de boazinha, nossa, aquela lá é gente boa, vou levar um presentinho para ela, porque ela cobra tão baratinho, né? E aí você vai ver, tem um monte de questão por trás disso. E aí a gente volta para o ponto, né? Por isso é importante se trabalhar. Para a gente ir abrindo essas portas, né? E vendo o que tem, beleza. O que tem que eu não estou ganhando dinheiro? O que tem que para mim não chega cliente? Porque acontece também. Nossa, para todo mundo tem cliente, para mim não tem. Eu tive lá, eu contei um pouquinho do meu caminho, né? Lá no instituto onde eu fiz a pós em Gestalt, todos os alunos têm que passar por essa fase de atender lá. Eu não tinha horário mais para colocar paciente, meus horários que eu tinha disponibilizado estavam todos lotados e continuava vindo indicação para mim. E eu tive colega que acabou o curso sem completar as horas de atendimento, porque os pacientes dele começaram a parar. Nas mesmas condições. O que acontece, né? O que tem naquela pessoa que ela não está aberta ainda para esse movimento de estar a serviço, né, no processo terapêutico. E aí, nesse mesmo raciocínio, eu acho que vai a coisa do dinheiro também. O que acontece, né, se por acaso chegar nesse ponto? Agora, como todo profissional liberal, né, a gente não enriquece trabalhando mesmo, né, assim, só trabalhando, né, milionário a gente não fica, né, a gente presta um serviço e pode viver bem dele. Quando eu estava me preparando mais ou menos para vir conversar com vocês, né, me veio uma coisa assim, né, uma palavra, inspiração. Acho que a gente já pode ir caminhando para o fim, né, não sei até que horas que vocês ficam aqui, mas eu imagino que seja até umas 10 alguma coisa, né? A gente fica geralmente 1 hora. Isso, então já caminhando para o fim, eu queria inspirar vocês a seguirem esse caminho, né? Porque é um caminho muito lindo e muito gratificante. E ele é gratificante não só porque ele tem um monte de coisa boa, ele é gratificante porque a gente tem a oportunidade de encontrar com a gente e encontrar com vários outros. E nesses encontros a gente troca muito. E é muito lindo saber que você pode contribuir para caminhando do lado de alguém, contribuir para aquela pessoa encontrar um jeito de ser mais leve, de ser mais feliz, de estar melhor na pele dela, né? É muito legal você contribuir para que alguém possa expressar todo o potencial que ele tem para expressar. É muito legal ver alguém sendo o máximo possível dele mesmo, né? É muito legal isso, é muito prazeroso. Não que seja fácil e bonito o tempo todo, mas o processo e onde a gente chega é muito bacana, muito bacana. E deixa eu ver se eu acho aqui, eu queria ler uma poesia para vocês. Eu já conhecia essa poesia, mas eu recebi ela hoje num grupo, e nossa, eu falei, nossa, veio bem a calhar. Tanto por causa do tempo que a gente está vivendo, né? Cheio de incertezas. Aí lembrei de outra coisa que eu queria ter falado para vocês e não falei. Mas vou falar porque tem a ver com a poesia. Eu tinha maior resistência de atender virtual. Eu trabalho com corpo também, né? Então, eu dou um maior valor à presença. Presença concreta, né? Olho no olho, sentir a pessoa ali, né? E aí veio o Covid, né? O que você faz? Dispensa todo mundo? Fica em casa 6 meses? Como que faz, né?
Não, respira fundo, vai se preparar, porque aí eu fui fazer um treinamento de atendimento online com quem já tinha experiência, né, para poder aprender alguma coisa e colocar meu serviço à disposição dos meus pacientes e de quem viesse através de um recurso tecnológico. Então, nesse tempo, nesse período, eu acho que vem bem a calhar. É uma poesia do Fernando Pessoa, chama Depois de Tudo. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Que isso sirva de inspiração para vocês, que alguma coisa dessa conversa aí fique de sementinha para ir germinando no caminho de vocês que está só começando. Queria agradecer muito ao Fernando, que me convidou, né? Ao Ricardo, que deu uma palhinha aqui, ajudando a obrigado, gente eu agradeço. Mais coisa, né? E a Graziele, que me recebeu aqui nessa sala, né? Muito obrigada. E muito obrigada a quem teve a paciência de ficar me ouvindo aí esse tempo, né? E quem contribuiu e quem está aí quietinho, que foi ouvindo e absorvendo o que fosse possível. Que vocês tenham todos uma boa noite. Muito obrigada e um bom caminho para vocês. Ana Beatriz, nós que temos que agradecer muito a sua participação, todo mundo que conseguiu participar de alguma maneira, ou pelo chat, ou pelo áudio, né? Algumas pessoas ligaram a câmera, conseguiram participar de uma forma, né, melhor. Mas a gente quer agradecer muito a sua participação. Nós esperamos que você participe mais com a gente nos próximos eventos, tá bom? Opa! Muito presencial, bom. Né? Presencial. Que chega esse dia. Falar só mais uma coisa. Eu tenho um Instagram, se alguém quiser me procurar depois, trocar mais ideia, eu estou à disposição para conversar com vocês nesse caminho. A gente, quando está trilhando ainda o começo do caminho, a gente fica com muita dúvida, né? Então, se vocês quiserem, meu Instagram é AB_psicologia. AB de Ana Beatriz, _psicologia. Vocês quiserem... AB_psicologia. Tá, vou mandar para os meninos. Se estou à disposição, se tiverem qualquer dúvida, quiserem trocar uma ideia, conversar, eu posso, dentro do que me for possível, auxiliar aí vocês, tá certo? Ótimo, muito obrigada, Ana Beatriz. Maria Geralda vai falar. Obrigada, que agradeço. Eu quero, eu adoro conhecer. Você está me ouvindo? Maria? Isso, que você me inspirou muito e que eu quero sim ser rica por meio da psicologia, viu? Amém! Vamos embora trabalhar a prosperidade, tá certinha, tá certinha. Da sua energia aí nesse sentido, tá? Tá bom. Obrigada. Depois deixa seu contato aí pra gente no... Sim, por isso que eu falei o Instagram. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, que eu funciono bem por lá também. Ótimo. Foi ótimo te conhecer, viu? Eu que digo, foi um prazer estar aqui com vocês. Oi, Ana. Obrigada a você e ao Ricardo, né? Pela palhinha também. Oi, Fernando. Oi. Eu quero fazer um agradecimento à Ana, né, pela disposição. Muito obrigado. Desculpa chegar atrasado. Eu estava na clínica. Tranquilo. Trabalhando, né? Estava ganhando dinheiro para ficar rico. Eu também quero ficar rico. Ana, só para fechar, eu não lembro se você lembra, uma professora nossa que falava, até comento com os alunos, que a psicologia começa a dar dinheiro, a clínica, depois de 10 anos. Aí eu falei para eles que eu já fiz 10 anos, que agora eu vou começar a ficar rico.
Oba! Que venha! Agora nós vamos começar a ficar rico. Já deu 10 anos, então vamos começar a ganhar dinheiro agora. Tá, mas eu, tirando a brincadeira, eu quero agradecer, tá, à sua disposição, tá, e dizer que nós também, né, professores da UEG e UMAS, da psicologia, estamos à disposição também, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau.